Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do STEMcast Carreiras e hoje a gente está aqui com o professor Carli Trindade. Ele atua aqui na Academia STEM, mas ele também dá aulas dentro da ESTE, né, da Escola Superior de Tecnologia, daqui da UEA. Eu sou Yasmin, eu sou mentora aqui no projeto Academia STEM, no Núcleo de Comunicação. E eu sempre apareço aqui nos episódios do STEM Carreiras para conversar com vocês e trazer esses profissionais. Eu também não tô sozinha, tô aqui com a Agatha. Oi, pessoal. Como a Yasmin falou, meu nome é Agatha. Eu também sou mentora aqui da Academia STEM, atuo no Pilar Excelência. E hoje nós estamos aqui com o convidado, o professor Carli, que vai se apresentar um pouco, se eu vou se apresentar, e vai retratar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, como ele fez para chegar onde ele chegou até hoje. Bom, eu sou o professor Carli Trindade, eu sou administrador, sou pós-graduado em informática, tenho mestrado em engenharia de produção. Eu sou professor fundador da UEA, eu entrei em 2001 no campus de Parintins, sou fundador do campus de Parintins. Quem foi em Parintins tem uma placa lá com o meu nome. Eu também fui... nós fizemos em Parintins o primeiro curso de pós-graduação da UEA, de toda a UEA. O primeiro curso de pós-graduação foi em Parintins, um curso de metodologia do ensino superior. Fizemos a primeira cesta cultural da UEA, foi em Parintins também. Nossa! E fiquei em Parintins até 2003. Quando eu vim para cá, eu fui para a reitoria, eu fiz naquela época a estrutura era diferente na reitoria. Eu era coordenador de pós-graduação lato sensu da reitoria. Nós ajudamos as outras escolas. Eu vim para a reitoria para ajudar as outras escolas a começarem os cursos de pós-graduação, né? Fiquei lá por um ano e quando mudou o pró-reitor, eu vim para cá, fui transferido para cá, para a ESTE, para o curso de engenharia de produção, que é onde eu tenho mestrado. E eu fiquei no curso de pós-graduação de produção até 2009, quando eu saí, e depois fiz o concurso, passei para cá de novo e voltei para cá. Hoje eu sou professor do curso de produção, estou aqui no projeto STEM, desde que começou o projeto. E sou coordenador de pós-graduação lato sensu da ESTE, daqui da ESTE. Que interessante. Professor, uma curiosidade minha mesmo, particular. O senhor é daqui mesmo, de Manaus? Sou amazonense. Que a minha família é portuguesa, né? Mas eu nasci aqui. Interessante. O pai de mãe. E como se deu esse processo, né? Porque o senhor falou que o senhor participou do processo de fundação lá em Parintins. E como foi isso? Como surgiu essa ideia da universidade lá? Não, isso aí, eu tive a oportunidade. Isso está aí. Acho que eu nunca contei isso. Na época, o reitor era o Lourenço, o professor Lourenço Braga. E ele foi em Parintins algumas vezes. E algumas vezes nós tivemos a oportunidade de conversar. E ele contou isso daí. Ele contou que um dia ele estava numa reunião, aí o Amazonino tinha chamado ele, o governador Amazonino tinha chamado ele, o Amazonino saiu da sala, ele estava lá, e ele falou: olha, nós vamos fundar a universidade e tu vai ser reitor. Aí ele não entendeu nada. Depois já teve a reunião, a primeira reunião com a equipe, né? E daí se deu o processo do início da UEA. Na primeira seleção foram 5.000 currículos. E quem passou foi o pessoal da UFAM, que era o pessoal mais qualificado de Manaus, né? Do Amazonas. Então quer dizer que muitas pessoas que participaram desse processo de fundação da UEA eram... Mas aí o que aconteceu? Uhum. A UFAM, na UFAM você não pode ter um segundo emprego. Sim. Você não pode ter... É exclusivo. Né? É exclusivo, você tem exclusividade. E tiraram todo o pessoal da UFAM. Aí chamaram mais pessoal. Nessa época, isso foi em 2001, eu não tinha terminado, eu estava concluindo o mestrado, ia começar a pesquisa, concluído as disciplinas, ia começar a pesquisa do meu mestrado. E aí o professor Carlos Eduardo me ligou e falou que eu tinha sido selecionado para o campus de Parintins.
E o que é interessante nessa época, eu tinha feito um processo seletivo para ser gerente de marketing de uma companhia de bebidas aqui. E eu estava com passagem, eu emitia passagem em Brasília, né, para conhecer o pessoal, fechar o contrato e voltar para cá. Foi quando o professor Carlos me ligou. E eu disse, pô, mas para ir para Parintins eu não quero, porque eu nunca pensei em sair de Manaus. Nunca pensei em sair de Manaus. E aí eu disse que eu não queria. Aí o professor Carlos Eduardo falou assim, olha, eu sou fã do Carlos Eduardo demais. Ele falou, olha, meu filho, você pense e me ligue amanhã. Se a sua decisão for não mesmo, eu vou chamar outra pessoa, sabe? E eu conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, conversei com a minha esposa na época. Eu era recém-casado, bicho, pra vocês terem uma ideia. Eu tinha casado em maio. Não era difícil pensar numa mudança muito brusca, pois assim, é. né? E aí eu falei com meu pai falou, pô, tu vai estar terminando aí. Olha só, tem gente que não acredita em Deus, eu acredito muito. O meu mestrado foi em produção, eu fiz um estudo para provar a viabilidade de produção de gado de corte no Amazonas. E na época, Parintins era o polo do Baixo Amazonas e Parintins era um produtor de gado do Amazonas. Quer dizer, eu fui exatamente para lá, para dentro da universidade, que me deu todo o recurso para fazer meu trabalho. Parece que foi coisa do destino. Exatamente. Assim, né? E aí, rapaz, o pior de tudo é para chegar na empresa lá e dizer assim que eu não ia que eu ia aceitar o convite da UEA, que eu vinha para a UEA. Puta, foi uma das coisas assim. Você faz o processo seletivo todo, um monte de gente, aí depois você diz, ó, a UEA me chamou, vou para a UEA. Puta, foi um negócio, aquilo ali foi... Mas, e eu acho que isso fala muito sobre as decisões que a gente precisa tomar ao longo da nossa carreira, né? A gente, às vezes, né, nós ainda temos, assim, a gente está começando nossa carreira profissional agora. Então, esses desafios estão começando a chegar até a gente, e eu acredito que o pessoal que está assistindo também são pessoas muito jovens ainda, que estão tendo essas primeiras experiências profissionais e ficam muito perdidas no sentido, será que eu vou tomar a decisão certa? Será que as escolhas que eu fiz são as corretas? Mas eu acho que não existe isso de decisão certa e decisão errada. Existe a decisão que você toma para você, né? Eu tive uma aluna numa faculdade particular daqui, que ela fazia, na época, administração, você tinha administração com as ênfases, ela fazia ênfase em financeira. E um dia eu cheguei lá na sala, ela estava assim, o que foi, minha filha? Aí a gente conversando, éramos amigos dela, né? Aí ela disse, isso aqui me chamaram para sair da empresa e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu já tenho muito tempo na empresa, não queria perder. Eu digo, você vai ganhar mais? Aí ela disse, ele me chamou para tomar conta da empresa junto com ele. Tinha um representante que ele chegava assim e dizia assim, olha, quando trouxer a empresa para cá, eu vou roubar essa menina vai comigo, eu vou levar essa menina para mim lá, hein? E tal, não sei o que ele falava. E a menina não era valorizada realmente, ela estava formando em administração e tal. E esse cara falava isso. Eu digo, quantos anos você tem, minha filha? Professor, eu vou fazer 22. Entrei na faculdade cedo. Eu era muito boa, menina. E eu digo, minha filha, você está na hora disso. Eu falei, você está na hora de fazer merda na vida, minha filha. Se der errado, você volta, vai para outra. Eu falei. E ela foi. E depois eu encontrei fazendo uma pós-graduação nessa outra pessoa. Ela parecia com você, assim. Só que ela era bem mais tímida e tal. Tá, professor, olha, resumindo, da porta da empresa para dentro, quem mandava era ela. Uau. Ela fazia toda a parte administrativa da empresa. Da porta da empresa para fora, quem fazia a parte comercial era o cara. Eles tinham uma representação, vendia para distrito e tal, não sei o quê. Aí eu digo, e aí, minha filha? Professor, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. E é a mesma coisa. Eu ter ido para a UEA foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Eu juro para você. Eu fui coordenador em Itacoatiara da primeira turma do Proformar. O que seria o Proformar foi um projeto que o governo federal deu um prazo para os estados formarem os professores do ensino, que seria o ensino fundamental, eu acho. Que seria a alfabetização, o primeiro grau na minha época, né? Mas hoje é fundamental. E
Na época, nós tínhamos antenas parabólicas, as aulas eram feitas no estúdio, né? E eles os alunos assistiam, não tinham EAs, assistiam nos colégios, tinha uma televisão grande, um videocassete, que as aulas eram gravadas no videocassete, os alunos assistiam a aula e final de semana eles faziam prova, sabe? E eu tive a felicidade de participar do primeiro ano do projeto também. Outra alegria que eu tive, os alunos de Parintins, eu já tinha saído de lá, quando as primeiras turmas se formaram, aí graduaram, né? Eles me chamaram para ser paraninfo de uma turma. E eu tive a felicidade de ir junto, eu fui paraninfo numa turma junto com o governador amazonino, o finado governador amazonino, com que eu trabalhei também, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda por ele, uma das pessoas mais inteligentes, inteligentes e cultas que eu já conheci, que eu tive o prazer de certa forma, conviver. E eu tive a felicidade de ser paraninfo de uma turma, ele falou, no dia eu falei também, e foi muito, muito bom que eu tive a oportunidade também de conversar com ele sobre a universidade. Então tem umas histórias assim que eles contam do começo da UEA, da ideia e tudo mais. É bem boas recordações. Eu me lembro que quando eu era coordenador de pós, o projetor falou assim, pô, tudo que tu pede do Lourenço, tu consegue? Aí eu falava, professor, mas é que eu sei pedir, peço na hora certa. Eles ficavam na sala, o pessoal ia embora, ficava o professor Lourenço, o Cirino, que era o vice-reitor da época, o professor Carlos Eduardo, o Antônio Couto, que era o financeiro e tal, na sala da reitoria lá do professor Lourenço. Aí eu chegava lá na sala e, pô, tu já veio pedir alguma coisa? Eu digo, pois é, né, professor, e tal. E conversando a gente conseguia. Nós conseguimos fazer a formatura lá do pessoal de Parintins, ele foi bem interessante. Foi muito legal essa época saudosa. Aí, professor, entrando nesse âmbito aí de escolhas que a gente está falando sobre que tomada de decisão tomar, o que é melhor para a gente escolher na vida, entrando nesse âmbito, como foi esse processo do senhor escolher qual curso o senhor queria fazer, que a gente estava começando inicialmente? Eu ia ser médico. Uau, meu Deus, a lacuna, né? Eu ia ser médico. Só que não deu certo, não gostei e tal, eu resolvi fazer... E você chegou a cursar? Não deu certo. Uhum. E aí eu fui mas estudei ferrenhamente para fazer medicina e lá não gostei, não deu certo. Aí eu fui trabalhar no distrito. Eu entrei no distrito, eu tinha 18 anos de idade. Eu entrei numa fábrica japonesa para fazer parte de programação de estoque e controle de materiais. Eu controlava que vinha em São Paulo, Miami, Japão, e eu nunca tinha trabalhado na vida. E o que é interessante é que naquela época o que era suficiente para você entrar numa fábrica? Você ter estudado num local bom. Eu fui alfabetizado em inglês, eu falo, escrevo inglês, acho que eu falo e escrevo inglês ainda, né? Eu tinha estudado informática, comecei a estudar informática com 9 anos de idade, eu mexia com DOS, eu programava em Basic, aquela coisa toda. E eu sabia datilografar com máquinas elétricas, eletrônicas, mecânicas, que eu tinha estudado no Senac. E eu tinha um bom currículo para a época, eu tinha estudado no Dom Bosco a vida inteira. E fui fazer o teste. O que é engraçado é que, na época, o teste era um teste hoje eu sei, porque você tinha que fazer, tinha uma fileira de números de 1 a 10, e você somava os números de cima. E ali eles viam a sua vontade, né? Concentração, essa coisa toda. Eu não acreditei que era para somar. Eu digo, deve ter uma lógica aqui. Eu fiquei tentando fazer a lógica, era uma gravação. Começa, aí você somava e tal. Começa, somava, começa. E eu fui reprovado. Fui reprovado no teste. Aí, a pessoa que me indicou ficou comigo, porra, tu foi reprovado no teste, eu digo, porque eu tentei entender a lógica. E tal. Aí me chamaram para fazer o teste de novo.
E dessa vez, quem veio conversar comigo foi a pessoa que vinha ser meu chefe. Era o chefe do PCP da empresa. Eu falei para ele, eu digo, se tu pegar aqui, tem uma lógica aqui, assim, assim. Aí ele disse, não, só soma. Eu digo, é para somatar. Aí eu somei as linhas, pá. Aí a menina que aplicava o teste olhou assim, poxa, ninguém nunca tinha terminado de somar uma linha inteira. Ela, inclusive, pegou a calculadora para fazer a soma. Eu digo, eu sabia que era para somar, eu estava tentando fazer uma lógica. Aí me contrataram, só por isso. Eu fiz a entrevista, claro, me contrataram. E a gente tinha uma planilha, na época eles usavam o Lotus 1, 2, 3, e ele pegava a planilha, imprimia e fazia a estimativa, né? A pessoa que eu substituí era um cara muito experiente, foi para um lugar mais... Mas a planilha não funcionava, não calculava. Ele fazia a estimativa. Eu digo, não, vou botar isso aqui para calcular. Eu tenho entrada, tenho saída, vou botar para calcular. Aí eu fiz o primeiro mês, né? Só que eu cometi um erro. O erro hoje eu vejo que foi um erro da juventude, daquele ímpeto que o jovem tem. Sim. Sabe? Primeira coisa, eu devia ter feito a planilha e devia ter feito a estimativa. Porque demorou a sair a planilha no primeiro mês. Rapaz, todo mundo me xingou. No segundo mês, eu ajustei a planilha. Aí eu tinha a hora que qualquer pessoa quisesse, com as entradas e as saídas, eu tinha um panorama do estoque. Uau. Aí sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém me deu parabéns, ninguém disse nada. Fez sua obrigação, né? Exatamente. Então, isso daí eu acho interessante, assim, de falar, porque eu sou uma pessoa muito otimista, mas em negócio, em empresa, otimismo não basta. A gente tem que ter o otimismo com a segurança. Eu sabia que ia dar certo, mas eu também não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha trabalhado. E foi outra história na empresa. Eu cheguei no primeiro dia lá na fábrica. Eu uso muito tênis. E naquela época eu usava Nike, também gosto muito da Nike. E eu cheguei aqui com tênis Nike. Aí eu trabalhava com estoquistas. Eu nunca tinha trabalhado, tinha 6, 7 estoquistas na minha responsabilidade lá. Trabalhavam para o almoxarifado, mas eu trabalhavam comigo, né? Eu pegava estoque com eles e tal, essa coisa toda, para fazer o controle de peças. E aí eu pensei, porra, de Nike, tá, é barão. Eu tô lascado. Começou isso daí. Aí eu conversei com meu pai, eu digo, porra, pai, eu preciso comprar outro tênis. Porque eu fui de Nike, o pessoal, pô, é barão. E realmente, naquela época, a Nike era difícil, não vendia em todo lugar. Assim, e era caro, realmente era caro. Meu pai falou, não, continua indo de Nike. Que se tu trocar, vai piorar. Aí que tu pegar no teu pé mesmo, ignora. E ele falou, arruma algum assunto que você possa conversar com eles. E no horário a gente recebia, na época não tinha internet, a gente recebia a Folha de São Paulo e o Estadão dentro de uma lote que vinha da matriz. E eu ia para a sala lá de reunião, ficava na sala de reunião, o jornal, e eu ia ler a parte de esporte, que eles gostavam muito de esporte. E tudo que saía no jornal à noite, eu já tinha lido de manhã, entendeu? E aí eu conversava com eles e falava, pô, é isso mesmo, então. Eu gosto muito de futebol, né? Geralmente é parte de futebol. E aí, pronto, aí eu criei amizade com os caras, depois eu comecei a ir para dentro do estoque, ver o que eles faziam e ver como é que eu podia ajudar, porque eu também estava aprendendo, né? Eu estava começando a faculdade nessa época. E aí, eu, de certa forma, eu acredito que eu ganhei o respeito deles. Tudo que eu pedi, os caras me ajudavam, os caras faziam essas coisas todas. Por isso que é importante, né, manter um bom relacionamento dentro de um negócio. Com certeza. Porque a gente, eu falo isso em sala de aula também. Nós somos cobrados para trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Sim. E nós não somos preparados para isso. Um dos pontos fortes do STEM é exatamente esse. Vocês precisam trabalhar bem em grupo para a coisa funcionar. Sim. E tem funcionado muito bem nesses anos de projeto, graças a Deus. Agora,
você vai ter que ir para o mercado. Aqui você está trabalhando com pares seus, são colegas de curso, de engenharia, então, querendo ou não, o pessoal pensa meio parecido. Sim. Quando você vai para o ambiente de trabalho, você vai encontrar todo tipo de gente. E você tem que saber, vocês estão sendo preparados para serem gestores. Vocês vão, você está formando em produção, o elétrico, o civil, ou qualquer coisa que você está formando aqui, mas você vai ser fundamentalmente, essencialmente, um gestor de pessoas. Você vai se preparar para gerenciar gente. Isso é importante. Então, o conhecimento técnico é importante, mas a boa relação interpessoal é fundamental. Sim, que aí você consegue tirar o melhor das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Realmente. Entendeu? O mais inteligente é o mais inteligente, mas o que tem sucesso é o mais adaptável. Uhum. É aquele que consegue trabalhar com todo mundo, é aquele que consegue vencer diferença. Que é diplomata na hora de resolver. É o cara que é diplomata na hora de resolver, e etc. Sim. E isso daí é uma coisa que eu queria ter aprendido mais cedo. Uhum. Eu queria muito ter aprendido isso mais cedo. E eu acho que eu aprendi isso quando eu comecei eu tive uma empresa de representação, tive uma empresa de distribuição, eu comecei a vida trabalhando com informática, né? Eu comecei a estudar informática, eu tive uma empresa de informática também. Eu vendia partes e peças, eu tinha alguns produtos que eu era distribuidor aqui, e eu tenho um grande amigo até hoje, e ele tinha um software que a gente começou a vender nas empresas, no centro. Nós informatizamos boa parte das empresas aí na Zona Franca na década de 90. Né? Mas deixa eu fechar aqui o distrito. No distrito eu trabalhei nessa empresa. Depois eu trabalhei na Xerox, empresa americana também, que foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na vida, assim, em termos de estrutura, de salário, de alimentação, a Xerox. E nas outras empresas eu trabalhei mais prestando serviço. Eu saí nós fui para a parte comercial, começamos a empresa e tal, e vendíamos sistema, instalávamos esse sistema, dávamos treinamento, etc. E o primeiro, inclusive, se eu posso falar, o primeiro sistema da Hansons fomos nós que vendemos para a Hansons. E sistemas de computadores também, para o final do seu baguão. Nós vendemos para eles sistemas de computadores. Na época era algo bem pá, né? E era um sistema de estoque também. Nós fazíamos um sistema de estoque. E eu passei um bom tempo fazendo isso. E isso aí na década de 80, década de 90. Em 92, eu tinha um vizinho que era também da área de informática, ele era da IBM, e ele estava envolvido na campanha política. Na época, o amazonino foi candidato a prefeito e o Eduardo Braga vice. O senador Eduardo, governador amazonino. E eu sempre gostei de política. E meu pai, eu gosto de política da política mesmo. Sim, não quero ser político. Uhum. Eu sou técnico. E comecei a trabalhar na campanha. Né? E meu pai não queria, meu pai não gostava, não queria que eu me envolvesse com política, né? Na campanha, etc. E aí eu fui, mesmo assim, na campanha, começamos a campanha, eu fiquei responsável na época pelo Centro Social Urbano ali do Parque 10, que na época eu morava em Salles ali, e fui responsável pelo Centro Social Urbano do Parque 10, primeiro e segundo turno. Aí nós ganhamos a campanha, e esse meu vizinho foi chamado para ser coordenador de informática do município. E aí ele me chamou para começar. Na época eles trabalhavam com um computador grande, IBM, 7321 que tinha lá, 9321. Eles estavam migrando. Foi o primeiro sistema do IPTU, de cobrança de IPTU. Eu estava lá nessa época. E ele me chamou para começar a microinformática. Uhum. Aí nós montamos equipe e fomos para lá.
A primeira rede, uma rede novel, a primeira rede de microcomputador da prefeitura, naquele prédio lá do centro, eu participei da montagem. Nossa. Montei a primeira rede lá. E aí eu aprendi aquilo ali. Para você ter uma ideia, na época, esse meu vizinho, ele foi para Miami aprender a montar a rede novel. E ele teve que me ensinar, porque ele não podia fazer, né? Aí eu aprendi. E aí eu fiz na prefeitura e comecei a fazer para particular, para distrito e outras coisas. Eu passei boa parte dos meus 20 anos em distrito montando rede novel. Pra vocês terem uma ideia. E eu fiquei na prefeitura, foi quando a gente alavancou a empresa. Né? E aí começou a dar certo, e a gente passou um bom tempo nisso daí. E aí eu terminei, eu estava terminando a faculdade já em 94, 95, eu colei grau. Eu entrei na pós-graduação em 96, eu fui aluno do primeiro curso de pós-graduação na UFAM. Na época, nós tínhamos pós-graduação só em qualidade informática. E eu fiz o curso de informática. E nós fazíamos seleção para entrar na pós-graduação, porque só tinham esses 2 cursos de pós em Manaus. E aí a gente fazia seleção para participar, né, do curso. E, na época, o coordenador ele falou assim, pô, você é administrador, o que você vai fazer pós-informática e tal? Eu falei, mas eu estudei e tal, sei. Isso aí. Mas você sabe mexer em Windows? Estava começando o Windows na época, né? Você vai mexer, você acha que o curso é isso e tal? Eu falei, mas se eu deixar, eu queria participar. E a gente pagava para fazer a seleção para tentar entrar no curso. Aí eu falei, se eu deixar, eu quero ir e tal. E ele me irritando para ver se eu perdia a paciência ali e tal. Eu digo, tá. Aí eu fiz a seleção e passei, terminei o curso, eu fiz a pós-graduação. E naquela época, eu não lembro quem era o governador, eu não sei, eu acho que era eu não sei se era o Amazonino ou era o Eduardo. Eles criaram os Centros de Excelência do Governo, via SEDUC. E eu tinha acabado a pós-graduação, eu mandei meu currículo para lá. Salário muito bom. E aí eu comecei a trabalhar numa escola que era Centro de Excelência também, que ficava na frente da UFAM. Na frente da UFAM. E por isso eu consegui o mestrado. É interessante, olha aí como é que são as coisas na vida da gente. Eu fui entregar uma documentação, meu cunhado, na época, que era namorado da minha irmã ainda, era professor substituto da UFAM, e eu fui levar a documentação dele e dela para participar do dito do mestrado em engenharia de produção. E eu cheguei lá, eu vi a grade e digo, eu posso participar também? Ela falou, você tem que fazer a inscrição, tem que fazer o pagamento, eu só tenho que trazer a documentação. Eu digo, tá bom. Aí eu fiz a inscrição lá na hora, né, entreguei a documentação que eu tinha no carro, tirei cópia lá dentro da UFAM mesmo, fiz o pagamento dentro do Banco do Brasil na UFAM e entrei no processo de seleção, passei na seleção. Mestrado, aí comecei a fazer mestrado. Foi assim que eu entrei no mestrado. Não teve dificuldade, não teve. Caiu assim, bum. A oportunidade veio e você foi atrás. Pois é. Eu tento nunca perder a oportunidade. Sabe? Mas eu vi a grade, eu achei interessante aquilo ali. Sim. E eu me inscrevi e fiz. E aí, olha, pra você ter uma ideia de como era. Quando eu tinha módulo de mestrado, isso eu estava no Centro de Excelência do Governo. O colégio ficava na frente da UFAM. Então eu começava a aula, fazia toda a parte teórica, a parte prática eu tinha um assistente, que era o Eduardo. O Eduardo ficava lá de assistente, fazendo a parte prática com os alunos, e eu atravessava a rua. Ia para a tecnologia assistir aula. Aí eu assistia a aula, no intervalo da aula eu voltava, o Centro de Excelência, encerrava a aula, aquela coisa toda, e voltava para assistir a aula de novo. Toda a disciplina que eu tinha em período com aula era desse jeito. E terminei, passei em tudo.
Aí eu fui foi quando teve a seleção da UEA, isso em 2001. Eu terminei o mestrado, eu comecei em outubro de 98, aí nós terminamos as disciplinas em 2000, final de 2000 para 2001. Eu acho que foi em março, abril ou maio de 2001 teve a chamada dos currículos, eu mandei o currículo para a UEA. Uhum. E eu fui chamado, a UEA, a instalação da UEA, não, foi não, maio. Foi em maio que eu mandei o currículo para a UEA, foi maio. Foi antes de casar, eu casei dia 31 de maio, foi antes. E a instalação da UEA foi dia 4 de agosto de 2001. Foi a instalação da UEA, aquela aula magna, aquela coisa toda. Engraçado, a gente fizeram pela televisão, todo mundo de beca, bem interessante. E aí eu tinha terminado as disciplinas e estava começando a pesquisa do meu trabalho. O meu trabalho foi, eu fiz um estudo para provar a viabilidade de produção de gado de corte no Amazonas. E na época, Parintins era o maior, Baixo Amazonas ali era o maior polo produtor de gado de corte, né? E eu fui exatamente para lá, pela UEA, fundar o campus de Parintins. E, professor, assim, uma questão que eu acho muito bacana de tudo isso que você está falando é que você disse assim, nossa, eu nunca fecho os olhos para uma oportunidade, eu sempre, tipo, fico atento a isso. É assim, como se eu... Claro que nesse processo, né, de criação da nossa carreira, a gente tem muitas inseguranças e tal. Será se eu sou competente o suficiente para isso? Será se eu não sou? Será se eu estou preparado? E, assim, uma coisa que eu queria perguntar do senhor, e eu não sei se eu... na sua, assim, tipo, logo quando o senhor começou, assim, eu tinha esse feeling, né, para isso, mas, por exemplo, o senhor sabe dizer, assim, pro pessoal, principalmente pro pessoal que tá assistindo a gente, a hora, o momento de mudar de emprego, por exemplo? Porque muita gente pensa, eu tô numa empresa um determinado tempo, será se eu continuo aqui para consolidar o meu nome nessa empresa? Ou será se surgir uma outra oportunidade e eu tento uma experiência diferente? Como ter essa noção? A sua pergunta foi maravilhosa. Que pergunta maravilhosa. Olha, você não muda a empresa a menos que você seja o cabeça da empresa. Sim. O gestor da empresa. Você tem que procurar, acima de tudo, a sua felicidade. Sim. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, quem é bom não fica desempregado. O medo, ele é inerente ao ser humano. A gente tem medo do desconhecido. Só que tem gente que não tem medo, tem gente que tem pavor. É aquele cara apavorado que não faz nada. Você tá entendendo? O medo é normal. O medo é normal. Agora, todas as vezes que eu fiquei insatisfeito num local de trabalho, eu busquei outro lugar. Todas as vezes que eu me senti insatisfeito, que eu achei que não estava bom, eu busquei outro lugar. E eu sempre, graças a Deus, fui para uma melhor. Eu digo assim, eu nunca caí para baixo, só caí para cima. Graças a Deus. Sim. Eu sempre fui para uma melhor. Então, o que eu acho é que você tem que se sentir bem no que você faz e com o que você faz. Existe uma diferença entre fazer o que gosta e gostar do que faz. Então, assim, você vai fazer o que gosta na sua vida. Eu vou viver viajando, entendeu? Eu odeio avião, mas eu gosto mais de viajar, por isso que eu vou, entendeu? Mas agora, gostar do que faz é importante, porque se você gosta do que você faz bem. Eu sou professor porque eu gosto de ser professor. Isso aqui tá na sala de aula, para mim é mais lazer do que trabalho. Eu gosto de estar com aluno, com os alunos, com os jovens e tal. Eu me sinto bem. E eu tenho as minhas disciplinas são as disciplinas que eu tenho vivência, que eu tive experiência. Sim. Tanto na minha vida enquanto funcionário de empresas, de fábricas, etc., quanto na minha vida empresarial. Então,
eu tenho, além do conhecimento, modestamente, além do conhecimento técnico, né, eu tenho uma vivência dentro disso daí, sabe? Pô, também já sou velho, tenho 52 anos, pô, tô velho. Tá né? vendo? Não é isso. E aí a gente... Então, olha, eu acho que você tem que se sentir bem no que você faz. E se você está insatisfeito, procure alguma coisa melhor e nunca feche portas, sabe? Agradeça as oportunidades, porque o pessoal diz assim, aqui me fizeram mal, te fizeram mais forte, te fizeram perceber que aquilo ali você não gosta. Então, de tudo você tira alguma coisa, né? Se você não é ignorante, de tudo você tira alguma coisa, de tudo você tira um aprendizado, de coisa boa e de coisa ruim. Se fosse a tua vida fosse só coisa boa, ia ser uma maravilha. Mas talvez você não fosse uma pessoa plena, completa. Porque tem coisas que a gente só aprende na dificuldade. Você passa alguma dificuldade. Tem coisas que você aprende a valorizar e etc. Sim. É bem... Eu queria muito que vocês nunca trabalhassem num local que você está insatisfeito, sabe? Porque é ruim demais. Sim. Eu tive uma raiva no local que eu trabalhei, que a minha pressão subiu, a glicose também toda, foi uma coisa horrível. E eu fui para a Unimed, a médica olhou para mim e falou, eu cheguei no meio-dia na Unimed, fiquei à noite, a médica olhou para mim e falou, olha, eu posso lhe internar aqui, lhe deixar a noite inteira aqui, lhe encher de remédio, mas a sua pressão só vai baixar quando o senhor se acalmar. Sim. Que toda hora que eu tinha raiva, rapaz, aí eu quer saber de uma coisa? Foi quando eu tomei algumas decisões na minha vida, de deixar para lá tudo que me aborrecia. E hoje não vale a pena. Se te aborrecer, não vale a pena. Não vale a pena. Sabe? E ninguém resolve nada aborrecido, ninguém resolve nada zangado, ninguém resolve nada de cabeça quente. Entendeu? As piores decisões que você toma na vida são aquelas que você toma de cabeça quente. Realmente. Sabe? E se você não tem uma pessoa do teu lado para te dizer assim, olha, por ali, olha, pensa bem, olha, e vem de todo jeito, vem a médica, uma pessoa que tu nunca conheceu que fala alguma coisa para ti, que tu diz, porra, é só você prestar atenção. Sim. E é isso. Nossa, muito bacana, professor. Eu acho que às vezes a gente está muito nessa ansiedade de saber como vai ser nosso futuro, o que a gente vai ser daqui pra frente, se a gente consegue, se a gente não consegue, se a gente vai ter sucesso. Quando, na verdade, o melhor é procurar as oportunidades e deixar com que elas aconteçam, né? Abrir, enxergar essas portas abertas e não ter medo de atravessar, de chegar até lá e ver o que a vida tem a oferecer pra gente. Eu acho muito bacana essa sua perspectiva aí que você trouxe pra gente e pros alunos que estão acompanhando aqui agora. No período que eu saí da UEA, eu estava no Centro de Excelência, terminei o mestrado, fui lá, passei esse tempo em Parintins, voltei para cá e assumi a coordenação da pós lá na reitoria e vim para cá, para a ESH, fiquei na ESH desde 2009. Quando eu saí da ESH, eu fiquei assim, eu digo, pô, o que eu vou fazer? Aí fui dar aula em faculdade particular, eu já trabalhava em faculdade particular, trabalhei na UFAM, também fui substituto na UFAM. E nós tivemos um grande amigo meu, fomos sócios, nós tínhamos uma empresa de aço. Eu trabalhei para os 2 gasodutos e trabalhei para a ponte também. A gente fornecia peças para a ponte e para o gasoduto. Né? Depois que acabou a obra da ponte, nós tentamos entrar no distrito, mas não valia a pena. Aí nós encerramos a empresa. E aí eu fiquei só na docência também, porque foi um período assim, muito trabalho. Se trabalhar em obra grande, eu trabalhei com a Camargo Corrêa, nós trabalhamos com a Camargo Corrêa. E trabalhar em obra grande é bem complicado. E aí é o que eu digo, olha, eu saí da UEA, eu digo, pô, não sei por que eu saí da UEA. Eu podia ter continuado e tal, não sei o quê.
Acabou meu contrato, né? Porque nós não fizemos um concurso, nós fizemos um processo de seleção. E eu fiquei 9 anos dentro. Depois que eu fiz concurso, passei. E aí eu fui para trabalhar para a empresa e tal, essa coisa toda. E daí veio boa parte da experiência que eu tenho na área de logística e na área de indústria também, sabe? Então, de certa forma, quando a gente vai olhar para trás, se eu não tivesse saído da UEA, talvez eu tivesse me envolvido em projetos aqui, essa coisa toda, e não tivesse tido essa experiência na vida. E quando eu saí de lá, da UEA, quando a gente iniciou a empresa, eu voltei e eu digo, bom, agora eu vou dar um tempo, dar uma descansada e vou ficar só na docência. Então eu trabalhava em faculdades particulares. Eu estava numa faculdade particular que começou a declinar, começou a ter pouco aluno, e eu liguei para um grande amigo meu que estava assumindo a coordenação de administração de uma outra faculdade particular que estava crescendo. E aí ele me chamou. E aí ele fazia parte de relacionamento, essa coisa, eu fazia parte acadêmica do curso. Eu ajudava ele na coordenação, porque eu já tinha essa experiência, eu já tinha sido coordenador de curso, fui coordenador de uma faculdade grande particular aqui por muito tempo. E aí eu comecei lá, e estava tranquilo. Era muito trabalho, aquela coisa toda, mas estava ali, pá. Aí essa faculdade começou a cair e apareceu o concurso do IFAM. Aí eu fiz um concurso, foi um processo seletivo do IFAM. Aí eu fiz o processo seletivo do IFAM e passei. Fui dar aula de logística também. Foi uma experiência ótima. Eu trabalho na UEA, já trabalhei na UFAM e já trabalhei no IFAM também. E nas particulares, eu acho que praticamente todas. E durante esse período veio o governador Melo foi deposto, teve aquela eleição. Sim. E eu fui, aí o Amazonino ganhou, o governador Amazonino ganhou, e me chamaram para assumir um cargo no governo. Aí era uma experiência que eu não tinha, eu nunca tinha assumido um cargo de ponta no governo. Eu fui coordenador de compras e contratos do governo. Não. Entendeu? E eu fiquei até o final de 2000, até o final do governo, 2018, né? Lá, trabalhando com o governador. E foi muito bom. Foi assim, uma experiência que eu não tinha da vivência da coisa pública. E também, eu acho que foi assim que eu digo, pô, agora tá bom. Eu fiquei, e nesse período foi quando me chamaram para a UEA. O 2018 foi quando me chamaram de volta para cá, para este. O meu concurso estava para vencer, aí me chamaram. Sim. E eu vim e assumi aqui a UEA. Então, estou aqui desde 2018. Uau. De volta, né? Aqui. Que legal. Mas uma coisa assim, que eu acho importante, que quando eu falei na questão da empresa, é você se sentir bem. Você tem que direcionar a sua vida para aquilo que te faz bem. Sim. Dinheiro é consequência de bom trabalho. Sucesso é consequência de bom trabalho. Ninguém vai ter dinheiro e vai ter sucesso trabalhando mal, fazendo alguma coisa que não gosta. Entenderam? Então, eu costumo dizer para os alunos que quanto mais cedo você descobrir o que você quer da sua vida dentro do curso que você escolheu, mais fácil a tua carreira vai fluir e menos você vai sofrer. Entenderam? Sim. Então, a faculdade, ela te forma generalista. Sim. Mas você tem que se especializar em alguma coisa, tá? Para tentar virar uma referência naquilo ali. Saber um pouco de tudo, mas em alguma coisa você ser muito bom. Verdade. Então, eu acho que é basicamente isso assim, que o aluno deve entender e deve buscar para a carreira dele. Que aí o sucesso, dinheiro
E a felicidade é consequência disso daí. Nossa, professor, eu achei muito bacana a sua participação hoje. Poxa, que bom. E ouvir, né, essas palavras de incentivo, tanto pra gente que tá aqui apresentando, quanto pro pessoal que tá assistindo. É muito bacana e eu espero que, de alguma forma, essa conversa que a gente tenha ressoe, né, pra eles que estão assistindo a gente, que possa gerar algum impacto na carreira deles, tanto acadêmica quanto futuramente profissional. Muitos deles estão no início da faculdade ainda, mas isso não impede que eles já possam pensar no futuro. Eu queria muito agradecer sua participação aqui. Isso aí que você falou, rapidinho. Sim, pode continuar. É muito importante, porque a gente fala isso quando eu pego o turno começando, eu sempre falo isso, eu digo, olha, a sua carreira começou hoje. Você entrou na faculdade, sei lá, em 2023, mas você não vai ser o engenheiro de 2023. Vai formar em 2028, 2029, você vai ser um engenheiro de 2028, 2029. O Breval, o Sandro Breval, esteve aqui na palestra do STEM, e ele falou uma coisa que eu acho muito válida, que o futuro da engenharia, o futuro do engenheiro é programar em alguma coisa, um Python, alguma coisa assim. Ele vai ter que... porque cada vez mais a indústria e a tecnologia estão se fundindo. Sim. Então, é algo que você tem que pensar. Eu não sou um engenheiro de 23, eu sou um engenheiro de 28, 29. Quem é um engenheiro de 29? Dentro das competências do engenheiro de 29, 2029, quais são as que eu preciso ter? Dentro da competência, conhecimento, habilidade e atitude, né? Nos conhecimentos do engenheiro de 29, aonde é que eu vou me desenvolver para me tornar referência? Então, é isso que você tem que pensar. Porque um grande erro, isso é um erro que eu cometi, de você pensar no futuro quando o futuro chegar. Não existe isso. A sua carreira é uma escada. Sim. Todo dia tu sobe um degrauzinho. Pá, 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 pá. E você se aposenta, tá. Mas é quando tu paras. Quando tu para, quem está acostumado a trabalhar muito vai dizer assim, pô, precisa de alguma coisa para fazer. Entendeu? Sim. Então você não para nunca, você para quando morre. De aprender, de se relacionar e etc. Então, o que vocês precisam pensar é nisso. Que a tua carreira começou a partir do momento que tu entrou na sala de aula no primeiro dia, né? E o professor disse, a disciplina é essa, vocês vão fazer isso, tal, vão estudar isso. Ali começou a tua carreira. Tua formação é ali. O primeiro networking, a primeira rede de relacionamento que tu vais fazer é aqui dentro. Sim. Daqui, o teu colega que está na fábrica vai puxar teu currículo, vai te ajudar, vai te indicar para não posso ir, mas tem uma amiga minha, tem um amigo meu que vai. E tal. É isso. Sabe? Então, vocês têm que construir isso. Porra, estudar um idioma. Na minha época, cara, quando eu formei, quando eu fiz faculdade, ou tu ia para particular, na época tinha CIESA, tinha Newton Lins e tinha o Objetivo, que agora é o Laureate. Né? CIESA tinha administração, economia e contabilidade. A Newton Lins começou a administração, economia, depois contabilidade. E a Uninorte lá tinha administração, economia e contabilidade também. Ou tu ia para particular, ou tu vinha para cá, que era a UTAM, a Faculdade de Tecnologia, né? UTAM. Ou então para o UAR, que agora é a UFAM. Ou tu passava para essas aí, ou tu não estudava. Entendeu? Hoje, tu tem uma facilidade de estudar à distância, coisa que nós não tínhamos. Tu tinha que estar lá, sentado, aquela coisa toda. Ou vocês têm uma facilidade de bolsa. O governo do Japão estava oferecendo bolsa. O Canadá estava oferecendo bolsa. Se estudar fora, aprende idioma, faz proficiência, vai estudar fora. Vocês têm que aproveitar essa juventude de vocês para fazer essas coisas. Essa experiência que você traz é algo que a gente não consegue dar para vocês aqui dentro da faculdade. Sabe? Então, eu queria muito que vocês, que os meus alunos entendessem que eles não têm limite. Que o limite quem coloca na vida deles são eles mesmos. Tem gente que vai ter mais facilidade,
Entendeu? Eu tive muita facilidade na vida, graças a Deus. Porque eu venho de uma família, minha família é bem estruturada, graças a Deus. Né? Mas tem gente que vai ter mais dificuldade. Mas se quiser, faz. Entendeu? Se quiser, faz. Então, o limite de vocês é o limite que vocês colocam na cabeça de vocês. E isso vocês têm que pensar. Eu falo muito, né? Tá tudo bem, professor. Aqui é um espaço pra gente falar mesmo sobre essas coisas e tá tudo certo. E assim, mais uma vez, agradeço a sua participação hoje, agradeço pelas suas palavras. A gente espera lhe receber aqui outras vezes em outros programas da Academia STEM, aí sempre fazendo uma entrevista pro nosso Instagram, eu indo lá falar com o senhor sobre os cursos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. O professor Carli contribuiu muito com a gente. E é isso. Tchau, fiquem ligados no próximo episódio. Obrigado. Qualquer coisa, eu estou lá na curso de produção, sala 15. Precisar, está por lá. Obrigado.